Olá, meu nome é Paulo Marcaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde publico resenhas e artigos de história, de política, de literatura, sempre com viés nacionalista e anti-imperialista, sempre em defesa da soberania nacional. Hoje eu vou continuar fazendo aquela série de vídeos sobre da história de cada um dos estados da Federação Brasileira. Hoje, na verdade, eu vou falar de um conjunto de estados que compõem aquilo que eu chamo do Grande Oeste Brasileiro. A gente está falando do estado do Mato Grosso do Sul e Goiás, né, que a gente pode tá colocando aí esse Grande Oeste, essa região centro-oeste do país, né. Eu estou me baseando, na verdade, em uma resenha, né, desse historiador aqui, Hernani Silva Bueno. Eu recomendo que todas as pessoas aí que tiverem interesse em conhecer um pouco da história regional do país, conheçam esse trabalho, porque ele vai fazendo todo um panorama, né, monta um mosaico da história do país de acordo com as regiões, né. Então a gente tem uma visão mais específica do como se compôs e como se deu a formação histórica do centro-oeste brasileiro, né. Que a gente pode começar dizendo que a origem, né, a efetiva ocupação desse território se deu de maneira bastante tardia, né. A gente pode dizer que nos primeiros 200 anos de colonização, entre 1500 até 1720, quando abriram aí as fronteiras aí do ciclo da mineração, né, através daquilo que foi conhecido como Ouro de Cuiabá, né, então a partir de 1720, com a descoberta do ouro nessa região do Mato Grosso, que aí se constitui um primeiro movimento de ocupação desse território. Mas esses primeiros 200 anos de ocupação da colonização brasileira, né, desde a chegada aí de Pedro Álvares Cabral, 1500 até esse século 1720, né, era um terreno basicamente, literalmente inabitado, né? Havia uma certa, inclusive, discussão em torno dos limites territoriais. Para todos os efeitos. O Grande Oeste brasileiro ele começou com um território espanhol, né? Através do Tratado de Tordesilhas, aí a gente tinha essa divisão que basicamente as terras do litoral da América do Sul ficavam com os portugueses, né? E a gente já tinha em 1936 a criação daquelas cidades do Plata. Então em 1936 a criação de Buenos Aires, criação de Assunción, onde que era o Paraguai. Então aquela região tecnicamente era uma região, um território espanhol, né? Mas mesmo assim o que havia, né, nesse território onde hoje é Mato Grosso, Goiás, né? Na verdade o que havia era só expedições de reconhecimento, basicamente expedições portuguesas, expedições espanholas de reconhecimento do território, né? Você tinha duas grandes linhas, você tinha várias etnias, né? Mas dois grandes grupos indígenas, né? Os Guaicurus e os Paiaguás, né? Os Paiaguás eles ficaram conhecidos, estudei um pouco sobre eles. Eles tinham uma característica de serem muito aguerridos nas batalhas navais, vamos dizer assim. Então eles atacavam as monções, né? Os monções eram grandes movimentos de navegação que faziam esse trabalho aí de levar mercadorias, né? Eles navegavam aí pelo rio, são dois grandes rios que tem nessa região, né? O Rio Paraguai e o Rio Paraná. E esses índios paiaguais aí, eles eram muito combativos, né? Eles tinham um código de honra, segundo a qual o homem, aquele que batava, ele estava proibido de recuar, né? E eles utilizavam, eles enfrentavam, né, os portugueses, os espanhóis que tinham as armas de fogo. Eles tinham toda uma técnica, né? Consta que eles usavam os barcos aí como escudo para as armas de fogo, né? E eles conseguiam fazer com que eles tinham essa percepção de que naquela época, obviamente era um tempo aí que você tinha as ferramentas, né? As armas de fogo elas eram muito mais rudimentares, então demorava para eles conseguirem carregar a arma. Então eles tinham essa dinâmica, então eles percebiam quando eles estavam carregando, eles soltavam uma saraivada de flechas lá. Então, a gente já traça aí uma das grandes dificuldades aí da ocupação desse território, que também foi a questão indígena, né? Houve muita resistência dos índios aí a esse processo de ocupação territorial, fazendo com que pelo menos até 1720 você não tinha basicamente nada lá, né? Você só tinha realmente essas populações indígenas, né? E animais selvagens e tudo mais, né? E ainda assim, a partir de 1720, quando se inicia, né, esse ciclo da mineração, através da descoberta aí do ouro no Cuiabá e depois algumas outras, tem a criação da Vila Boa de Goiás, né, que seria a capital de Goiás. Depois foi criada uma outra capital artificial, né, mas no primeiro momento essa Vila Boa de Goiás seria o centro urbano principal de Goiás. Eles gravitavam em torno da atividade mineradora, da descoberta do ouro, né, e do diamante, né? Só que era justamente essa circunstância também, ela criava uma dinâmica muito específica com relação ao desenvolvimento das cidades, né? A gente pode dizer que Cuiabá ela foi uma espécie de prima pobre do ciclo da mineração se comparado com Minas Gerais, né? Você não teve aquele desenvolvimento urbano, aquele desenvolvimento cultural através do barroco que você teve em Minas e em Cuiabá, né? Então era sempre uma situação mais pobre, né? As dificuldades de comunicação também eram muito grandes. Basicamente, eles se baseavam na navegação, né? Na navegação
e até o século XIX você não tinha a navegação a vapor, então era literalmente barco que era movido na base do braço mesmo, né? Então longas distâncias aí, percorrido aí até o litoral, faziam com que não houvesse um desenvolvimento de agricultura, né? Você tinha aí uma agricultura de subsistência, né? Alguns engenhos de açúcar aí para fazer aguardente e tal, mas assim, a alimentação desse pessoal desse primeiro período, né, século XVII, século XVIII, século XIX, era basicamente caça, pesca, né? Um pouco de essa alimentação dos índios, muito do milho, né, da farinha de mandioca, mas uma situação de penúria muito grande, né? Há alguns relatos aí de viajantes que passaram por essa época que não existiam nem famílias, você não tinha uma estrutura social minimamente definida, eram basicamente homens brancos aí que eram amancebados com índias, né, e viviam de uma forma totalmente desregrada, né? As primeiras instituições culturais, instituições de ensino só surgiram no final do século XIX, então graçava o analfabetismo aí até o século passado, pelo menos, 1900 você não tinha absolutamente nada nessa região, né? Então, a partir de 1720, você tem o início desse ciclo da mineração, mas já a partir de 1800 esse ciclo vai se encerrar e vai se abrir uma nova etapa, que é através da pecuária, né, que caracteriza aí todo esse período subsequente até hoje a pecuária, né, a criação de gado tem uma importância muito grande no centro-oeste brasileiro, né? Inclusive caracteriza, né, da luz aí uma figura até folclórica dessa figura aí do centro-oeste brasileiro, que é o boiadeiro, né, o boiadeiro do Pantanal, né, lá com seu chapéu, né, tocando aquele instrumento lá de sopro lá para os bois, é o berrante, né? Então, a pecuária, de fato, ela deu tom aí em todo o desenvolvimento da economia no grande centro-oeste brasileiro, no grande oeste brasileiro, né? A partir de 1930, você teve a chegada das linhas de trem, né? Então, as ferrovias, elas abriram um caminho para algum desenvolvimento de agricultura até então restrita à atividade de subsistência, né? Mais ao norte do Mato Grosso, você também teve o desenvolvimento da indústria das seringueiras, né? A indústria da borracha, né? Mas aí a gente vai ter um novo, né, uma última grande etapa de desenvolvimento do Grande Oeste brasileiro a partir de 1946, né, com a Constituição aí do Dutra, que vai estabelecer como uma meta de médio prazo, que foi concretizada, que foi a construção, a transferência da capital do Brasil para uma cidade aí no Planalto Central, né, que se consumou aí em 1956, 1960 com a construção de Brasília, que é um marco, né, aí na formação histórica aí do Grande Oeste brasileiro, por meio do qual a gente instituiu aí a capital do país aí no centro, né, no coração do país, né, no rincão do país aí, né. Então é isso, se você se interessa por esse conteúdo, eu recomendo que você se inscreva no canal, eu deixo aqui nos comentários uma resenha, né, sobre essa resenha que eu estou tratando aqui com vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.